todos, que a paz de Jesus nos envolva nesses instantes, na noite de hoje, nos envolva com muito carinho, com muito amor. Nós vamos fechando os nossos olhos para que juntos nós possamos fazer uma prece, elevando os nossos pensamentos até Deus, até Jesus, sentindo os bons amigos espirituais a nos envolver, fortalecendo os nossos corações. Vamos procurando serenar os nossos pensamentos, alinhando-os ao bem, à paz, ao amor, sentindo que a imagem de Jesus se agiganta nesse salão, fica bem grande, e vamos sentindo o olhar de Jesus a nos envolver docemente. Que Ele esteja de braços abertos, no eterno convite para um abraço, nos apoiando, fortalecendo a nossa alma, o nosso ser. E assim, nesse encontro tão especial com o Cristo, é que nós vamos procurando manter os nossos pensamentos nessa elevação, dentro dessa fraternidade, dentro dessa amorosidade que só o Cristo pode nos oferecer. E assim, tranquilos e serenos, vamos iniciar o Evangelho da noite de hoje. Graças a Deus. O capítulo de hoje é o capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados os brandos e pacíficos. E tem esse pequeno livrinho chamado Alegria de Viver, da Joana de Ângeles. É um pequeno, grande livro, pequeno no tamanho, mas grandioso na mensagem. E esse livro é tão especial, e cada mensagem de fato nos traz a alegria de viver, né? Nos traz essa conexão. E hoje a gente vai ler essa mensagem juntos, que fala justamente sobre essa passagem. Ela inicia assim: bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. E aí ela escolhe, a Joana de Ângeles, para falar dos bem-aventurados, os brandos e pacíficos, uma lição que ela intitula como A Força de Deus. Olha que interessante, a gente imagina que a paz é uma coisa parada, é uma coisa sem força, não é? Aquele que muitas vezes não revida e não responde é tido como um tolo, como alguém que não tem força. Porque nós entendemos que os fortes são os violentos, são aqueles que tomam tudo pela força. E isso é característica primitiva, de espíritos primitivos. Os espíritos primitivos, eles tomam tudo pela força, com a raiva, com a ira. Está aí, né, no mundo as guerras, então tudo é tomado o quê? Pela força. Porém, aqui ela vai nos falar da força de Deus. E Deus, ele não utiliza a violência para transformar os corações. Deus se utiliza do tempo. Então, a violência resolve a situação? Resolve. Resolve rápido, mas resolve mal, deixando marcas muito danosas e doloridas. O tempo resolve as coisas? Resolve, mas demora mais. Porém, é uma solução duradoura. Então, cabe a nós escolhermos qual dessas forças nós queremos nos utilizar, né? Tanto é que no Livro dos Espíritos, na pergunta 742, Allan Kardec indaga sobre as guerras para os espíritos, do porquê delas no mundo. E aí os espíritos respondem: por causa da predominância da natureza animal dentro da humanidade. Então, quanto mais primitivos nós somos, mais violentos. Quanto mais nós evoluímos, mais brandos e pacíficos nós somos. De maneira que tem um item nesse capítulo que é a afabilidade e a doçura, que é uma característica de espírito puro. A afabilidade e a doçura. E aí a gente recorda no livro Paulo e Estevão, quando Estevão é pego
pelo Saulo, né, que ele ainda não tinha se convertido a Paulo, e ele vendo Estevão totalmente indefeso ali, jogado, apedrejado, ensanguentado no chão, e sem fazer nenhum movimento violento perante a violência que ele estava sofrendo, porque ele estava sendo apedrejado. Saulo, inconformado, pergunta: mas é esse Jesus que tu segues? Como que ele veio de pés descalços? Sem nem, não veio, ele veio assim tão simples, você o segue, é esse que você quer seguir? E aí ele diz para Paulo, ele olha para ele e fala assim: mas como que você queria que ele viesse? Numa biga? Matando a todos e tropeçando nos buracos do caminho? Então, esse tropeçando nos buracos do caminho nos diz dos buracos da nossa existência. Então, o que ele queria? Um super-herói que chegasse com uma espada, desbravando e matando a todo mundo, dominando com a violência? E o que Jesus representou? O príncipe da paz. A paz, ele nos trouxe, né, a pacificação. E a Joana de Ângeles vem, então, nos elucidar ainda mais sobre essa força que é a paz, que a gente não dá crédito, né? A gente acha que é uma fraqueza, mas a gente vai descobrir que é uma força. E ela intitula assim, A Força de Deus. Ela inicia: para onde te voltes, Deus é a presença única, total, pulsante, e é o poder real, permanente, inigualável, que atua sem cessar. Olha o poder grandioso de Deus. Ele é inigualável, ou seja, não existe um poder igual ao poder de Deus. Ele é incessante, ou seja, ele não para. Ele atua sem cessar. E não tem momentos na vida da gente que às vezes a gente fala assim: acho que Deus se esqueceu daquele fulano. Deus se esqueceu de mim. Mas será que Deus não está vendo? A gente não usa essas frases? Mas ela diz aqui que isso não acontece, ele é uma presença única, ou seja, não existe outro Deus. Pulsante, então ele não é uma força parada, ele é uma força pulsante, de um poder real. Essa é a força de Deus, que nós nos esquecemos. E ela continua: tudo vibra e se movimenta graças à sua força, a força de Deus, ao impulso inicial que dele procede. Então, tudo que a gente vê se iniciou pela vontade de Deus. Tudo. É imperioso abrires a mente e o coração conscientemente a essa energia, a fim de te deixares penetrar, adquirindo os recursos que dela fluem e assim tornando-te usina reguladora a irradiar em todas as direções. Olha que profundo que ela diz aqui. Ela diz que nós devemos abrir o nosso coração, a nossa alma para essa força. Porque nós não somos filhos de Deus. Às vezes a gente se esquece que é filho de Deus, né? Às vezes a gente acha que é ali um filho que não é muito legítimo, né? Porque às vezes o vizinho tem tanta coisa e a vida dele parece tão melhor do que a nossa, não é? A gente fica assim: nossa, mas será que eu sou mesmo filho de Deus? É. Todos nós somos filhos de Deus. Portanto, nós carregamos essa herança divina em nós. Todos nós, sem exceção. E ela está dentro de nós, essa força. Só que ela está esquecida, está manietada pelas nossas imperfeições. E a Joana faz o convite da gente deixar despertar, para que nós nos transformemos numa usina da força de Deus, numa usina geradora de força, que vem de nós e se irradia. O que o Cristo falou? Fareis o que eu faço e muito mais. A força está em nós, mas a gente fica ali, mantendo ela ali escondida. Nós preferimos nos abraçar com a tristeza, nos abraçar com a depressão, nos abraçar com o pessimismo. E aí a gente faz um distanciamento dessa força e dessa presença de Deus em nós. Então, olha que importante, nós somos filhos de Deus, herdeiros do universo, e temos essa usina aqui de luz para trabalhar, que só depende da nossa vontade.
está lá esperando a nossa vontade para se manifestar. Ao fazê-lo, ou seja, você dando vazão a essa força, envolverás os demais indivíduos em bênçãos, modificando a estrutura ambiental e os enriquecendo de valores insuperáveis. Ou seja, essa força, quando você dá vazão a ela, você transforma o ambiente à sua volta. Então, o teu lar está difícil, você tem um marido, a esposa difícil, o filho, os pais, de alguma forma aquele lar tem alguma coisa de dificuldade, faz uma prece, desperta essa usina de força interior, que você vai ver que o ambiente se transforma. Faça o evangelho no lar. Ore, movimente essa energia, porque ela é tão poderosa que ela é capaz de transformar o ambiente que nós estamos. Com uma simples prece, tão muitas vezes esquecida, nós conseguimos transformar tanto o ambiente quanto os indivíduos. E veja que não é uma força violenta, é uma força dinâmica de uma energia de paz, de uma energia positiva. E aí ela continua. O medo e a dúvida, a mágoa e a insensatez cederão lugar à confiança e à coragem, abrindo espaço para os logros elevados do Espírito Eterno. Ou seja, todas aquelas vozes que todos nós temos na cabeça, de medo, de não vai dar certo, de tudo aquilo que nos impede de seguir, quando nós permitimos que essa força surja dentro de nós, essas vozes vão se calando. Outras vozes vão se erguendo dentro de nós. As vozes que nos dizem que é possível ser feliz. As vozes que nos pedem para cultivar a alegria de viver. As vozes que nos pedem para elevar o olhar até o céu e observar um pouco as estrelas, não tanto as pedras do caminho, porque as estrelas são o nosso objetivo, as pedras são lições a serem superadas. E não é para ficarmos ali com elas agarradas nos problemas. Nós somos filhos de Deus, herdeiros do universo, e a gente precisa se manifestar nessa postura mental, para a gente descobrir essa força que está em nós, para que essas vozes, então, de medo, de angústia, de tristeza, se calem e deem espaço a essa alegria de viver. Se adotas pensamentos de depressão ou de violência, de inarmonia ou de escassez, neste ambiente repleto de vida, isolas-te, alienando-te do poder de Deus e buscando a fraqueza de ti mesmo. Olha que forte. Então, vocês vejam que é uma escolha nossa? Então, se você preferiu ficar ali na inarmonia, na depressão, na violência, você vai se isolando dessa força. Você vai se distanciando dessa potência divina. E aí você vai ficando agarrado a tudo aquilo. Porque um pensamento de tristeza, ele começa na sua cabeça. Você dá a guarida para ele, você já se conecta com outra pessoa que também está vibrando um pensamento de tristeza. Aí já são dois. Demora mais um pouquinho, vai vir um terceiro, um quarto. E quando você vê, você está ali com uma multidão de tristes. Você está com uma multidão de tristes. Agora, o oposto também. Se você faz um movimento de alegria de viver, de fé, você se conecta com um que tem fé. Passa um tempo, o segundo que tem fé, o terceiro. Quando você vê, você está com os mentores espirituais a te guiar. Quem que escolheu? Quem que vai escolher o pensamento que passa na minha cabeça? É o vizinho? É meu marido? É meu filho? Quem que é? Sou eu. É cada um de nós que escolhe o que pensa. E a gente precisa tomar mais atenção no que a gente pensa. Porque a gente vai norteando o nosso caminho pela vida. Olha o que ela diz, você vai se isolando e vai deixando a si mesmo fraco. Vai enfraquecendo. E aí ela faz um movimento oposto, ela diz, todavia, se te permites impregnar pela pujança da sua vitalidade
Essa paz segue em tua direção e te envolve com sucessivas ondas que te resguardam das agressões e hostilidades de fora, que jamais te alcançarão. Ou seja, você fica como que blindado. Não é que nada de ruim vai te acontecer, porque isso nós todos estamos sujeitos. Mas quando a situação difícil acontecer, você vai ter força de ultrapassar, de ter tanta resignação que você vai passar pela situação difícil muito melhor e mais rápido. Então, veja o que ela diz, jamais nos alcançarão. Porque, veja, a situação ruim acontece, mas dentro de você está o reino de Deus estabelecido. A paz está dentro de você e ninguém tira ela de você, só se você deixar. E aí não te alcança, porque o problema chega, mas você não se envolve com ele. Você está em você, centrado nesse bem. E ela continua, o puro amor paira no ambiente onde vives. Aí, conforme você está se alinhando com esse pensamento, então, o puro amor já paira. O bem prevalece no germe de todas as coisas, aguardando os fatores propiciatórios ao seu desabrochar. Ou seja, tudo é bem, tudo é amor. Nós somos filhos do amor de Deus. As guerras, a violência, toda essa maldade do mundo, o que é o mal? É a ausência do bem. É um pano de fundo para o bem surgir. Porque não há criatura na face da terra que seja mal eternamente. Então, as figuras do demônio, do diabo, elas não existem em si. Não existe uma única pessoa má. Só existe Deus. Não seria lógico ele criar um outro ser que fosse de equivalente poder que ele, voltado para o mal. Isso não tem sentido. Existem sim criaturas que se demoram no mal, mas um dia elas farão a sua evolução. Ou seja, o que é perene e eterno? O bem. O mal, ele é passageiro, ele tem fim. É isso que ela diz aqui. Então, o bem, ele está em toda parte, esperando desabrochar. Porque Deus respeita o nosso livre-arbítrio, a nossa escolha, não é? A vida soberana e sem jaça manifesta-se em toda parte e predomina no cerne da tua mente e do teu corpo, esperando a tua anuência a fim de agigantar-se. Ou seja, a vida soberana sem jaça, sem impedimento, sem nenhum problema. Essa vida, ela é abundante. Deus é a abundância. Deus não é escassez. Escassez fica a gente que ainda está tão impregnado desses empecilhos todos, porque Deus é a abundância, esperando a gente se mergulhar nessa abundância de amor. Essa presença aguarda por ti e te inclui todo o bem de que possas necessitar. Então, esse bem ele está aguardando. Olha que coisa, tem um bem profundo, uma força única que nos está aguardando para que a gente possa acioná-la. Já não está na hora de nós acionarmos essa força tão poderosa que todos temos dentro de nós? Dócil a esse contágio, não sofrerás mais, porque te recarregarás de júbilo e de força a cada momento, participando do universo da permuta vital. Ou seja, você vai estar mergulhado nessa força maior de Deus. E aí tudo na vida passa a correr por essa fonte divina, onde a saúde se estabelece, onde tudo vai se encaixando na nossa vida, onde a paz vai se estabelecendo em nosso íntimo. És vida e participas da vida plena. Habitua-te ao banquete da felicidade. Olha que gostoso de ouvir isso. Habitua-te com o banquete da felicidade, apagando da memória as impressões mutiladoras e carregadas da sombra gerada pelo pessimismo. O pessimismo, o Emmanuel tem uma lição no livro Religião dos Espíritos, que ele fala sobre o pessimismo. Sabe qual é o título que ele deu para a lição? Veneno. Ele vai falar sobre o pessimismo e ele dá o título de veneno. Porque o pessimismo é um veneno que vai corroendo as nossas forças,
que vai nos deixando cada vez mais para baixo, mais isolados e distantes dessa força, que é o que ela está falando aqui, para que a gente se habitue a esse banquete da felicidade e vai apagando da memória aqueles momentos infelizes da nossa vida. O Divaldo tem nas mensagens, né, que são da Joana, ele fala: lembrar-se de situações desagradáveis é revitalizá-las. Todas as vezes que nós lembramos de um acontecimento infeliz, a gente potencializa ele dentro de nós. Todas as vezes. Então, se você passou por uma situação infeliz, naquele momento, se você lembrar 10 vezes, você passou por essa situação 10 vezes. Se você lembrar 100 vezes, foram 100. Já pensou passar 100 vezes por uma situação terrível? É isso que a gente faz mentalmente, porque o nosso corpo, o nosso cérebro não sabe o que é verdade e o que não é. Quando você pensa em algo com muita firmeza, o seu corpo manifesta aquelas emoções. Então, se você revitaliza um acontecimento ruim da sua vida, às vezes você acelera o coração, você começa a ter até suar frio, se a situação foi muito difícil, porque o teu corpo está reagindo ao seu pensamento. E agora eu te pergunto, se nós pensarmos nos acontecimentos felizes, e se nós projetarmos acontecimentos felizes que nós desejamos ter? Façam esse exercício para vocês verem a paz que dá no coração. É esse o convite que ela está falando. Se habitue à felicidade, se habitue a pensamentos felizes para que a sua vida seja feliz. Então, é um exercício que nós precisamos fazer. E ela continua: abra os braços à ação e cresce na direção do infinito. Vejam que a paz, ela não é parada. Ela é ação, ela é ativa. Então ela fala: abra os braços na ação, se movimente em direção ao bem e veja-se crescer na direção do infinito. O pedregulho e o espinho no solo chamam-te a atenção para a marcha, que é o que a gente falou no início, nas pedras do caminho. Então te chama a atenção. Porém, os astros na abóboda refulgente convidam-te ao crescimento e à glória da amplidão. Então, o céu e os astros estão aí para nos dizer que nós somos filhos do universo. Nós, na doutrina espírita, não acreditamos num Deus que pune, que castiga, que persegue, mas nós acreditamos num Deus cósmico universal. Então, as estrelas e os mundos felizes nos aguardam. Basta que nós alteremos o roteiro da nossa vida, acionando essa força interna, esquecida. Estás no ambiente de Deus, que te enseja prosperidade e alegria. Todos nós estamos mergulhados no oceano do amor de Deus. E ele representa aqui a prosperidade e a alegria de viver. Possuis todas as qualidades indispensáveis para o êxito, pois que de Deus provém tudo quanto se manifesta em ti e em teu mundo. Então ela diz assim: tudo que nós necessitamos reside dentro de nós. E tudo de que nós necessitamos, que às vezes não está lá, Deus faz com que chegue até nós. Porque Deus é Deus de amor e misericórdia. Então Ele nos está assessorando nessa jornada e não estamos sós. E ela finaliza: a força de Deus estará contigo sempre e te dará descanso. Então essa era a mensagem que nós pensamos em trazer, dessa força de Deus, para nós resgatarmos o Filho de Deus que nós somos, que muitas vezes fica esquecido. Então é para que nós, quando fecharmos os nossos olhos, nos sintonizarmos em prece, termos na mente que somos filhos de Deus, somos herdeiros do universo e da vida. O universo, de alguma forma, nos pertence. E Deus é a abundância de amor, de prosperidade, de paz. Então, num mundo tão caótico quanto o nosso, principalmente atualmente, que sejamos nós esses portadores desta força interior,
Porque agindo assim, nós vamos estar envolvendo aqueles que convivem conosco também nessa energia. E eles, por sua vez, aos outros. E assim nós vamos estar divulgando esta força de Deus a partir de nós, para todos os que nos cercam. E aí, quando nós percebermos, é a sociedade, é o mundo que vai se transformando. Então, para que nós não fiquemos preocupados com o mundo, com as notícias, porque Deus está no comando. E muitos outros planetas já passaram pelo momento da transição planetária, onde existe sim toda essa turbulência e esse caos. Mas tudo vai entrando nos eixos e no lugar. E mais para frente, quando a regeneração de fato estiver estabelecida no planeta, nós teremos mais a presença do bem do que do mal. E esse caos tende a diminuir, a diminuir e a diminuir. Então, que nós tenhamos fé, esperança e que sejamos esses bem-aventurados, os brandos e pacíficos, trazendo essa paz que renova, essa paz, a ação que nos movimenta e que nos conduz aos braços de Deus. Obrigado pela atenção de todos. E nesse momento nós vamos fazer as nossas vibrações. Então vamos fechando os nossos olhos. Na sintonia fraterna e amorosa dos nossos benfeitores espirituais. Que nós possamos abrir os nossos corações em boas vibrações de amor, de gratidão, por esta casa espírita que nos acolhe, que nos envolve, para que todas as salas, os trabalhadores e os assistidos possam estar recebendo esta luz em suas direções de limpeza, de auxílio, de paz. Vamos visualizando o nosso ambiente de trabalho, todo renovado de energias novas, positivas, de prosperidade, de luz. Vamos envolvendo o nosso lar, abrindo portas, janelas, visualizando a imagem de Jesus presente, espargindo bênçãos, amor, alegria de viver, envolvendo todos os cômodos, todas as pessoas que moram conosco, animais, plantas, que tudo seja luz em nosso ambiente de trabalho. E vamos envolvendo também o nosso planeta Terra, para que em todos os lares e corações, como norma e conduta, estejam os ensinamentos trazidos por Jesus. E em especial vamos vibrando por nós mesmos, para que esta força de Deus seja ativada dentro de nós a partir de agora, para que possamos ter os nossos pensamentos renovados no bem, para que possamos trazer a paz legítima em nosso coração, para que possamos estabelecer esta relação mais íntima com Deus, trazendo-o como um Pai amoroso para a nossa vida. E assim, tranquilos e serenos, vamos nos vendo banhado em luz, desde o topo da nossa cabeça até a sola dos nossos pés, aguardando a hora da segunda parte do atendimento dos passes. Graças a Deus.